Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Movimento Alckmin. Esse encontro, se eu não me engano, é o terceiro encontro que a gente faz, porque toda terça-feira existe um encontro onde eu e a Vanessa conduzimos e facilitamos um conhecimento específico, e na sexta-feira vem um convidado. Nessa sexta-feira decidimos não trazer nenhum convidado e já deixar toda a agenda programada para as próximas semanas. Então, nas próximas semanas, se você quer acessar um conteúdo diferente, de uma perspectiva ampliada sobre um tema específico, fica ligado no nosso grupo, entre no nosso grupo através do link que está aqui abaixo nos comentários, para você ter acesso a essas informações. E lembrando, nossos encontros acontecem toda terça-feira às 15 horas, até às 16h30, e à sexta-feira. Na sexta-feira sempre tem um convidado novo que a gente convida para agregar mais valor ao movimento. É um movimento totalmente gratuito, onde você pode aprender e pode também trazer a sua opinião, o seu ponto de vista, para ficar mais rico essa troca. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que eu elaborei ele através do nosso último encontro de terça-feira. Terça-feira foi um encontro especial, onde nós abordamos a questão de qual é a percepção de estar dentro do útero da mãe, para trazer a visão de cada um de como seria estar dentro da barriga da mãe. Para alguns é a percepção de abandono, de insegurança, de medo, por ser um lugar totalmente desconhecido e um lugar que podemos considerar como escuro, porque isso são percepções que nós trazemos através de uma criação mental. O que aconteceu de fato ali dentro do útero fica como um mistério da vida. Isso é muito bom, porque podemos utilizar a imaginação para sentir, mas ao mesmo tempo podemos trazer a dúvida para não colocar nada como concreto. Assim como nossa memória também, quando acessada, ela sempre tende a se alterar. Então, todas as vezes que eu volto em algo que não foi legal ou algo que foi muito bom, aquilo nunca vai estar do mesmo jeito. E é assim no nosso dia a dia. Todas as vezes que eu faço algo achando que estou fazendo aquele mesmo movimento, nem que seja 1 milímetro ou um pouquinho, eu estou fazendo diferente. Dentro disso, nas nossas relações, tendemos a sempre trocar as pessoas com a esperança de ter uma relação melhor e diferente. Não temos o costume hoje de manter a constância na construção das relações. E as pessoas que mantêm essa construção sofrem muito, porque muitas vezes não buscam um apoio terapêutico de autoconhecimento para aprender cada vez mais a se relacionar de uma forma mais saudável. E se relacionar de uma forma saudável nada mais seria do que enxergar os seus próprios defeitos, parar de projetar isso no outro. O que que seria projetar? Jogar, julgar, apontar. E entender também quais são os defeitos do outro, acolher esses defeitos, mas ao mesmo tempo respeitando o seu limite. Porque não é porque eu entendo o comportamento do outro, como o outro funciona, que eu vou deixar ele invadir o meu limite, deixar ele fazer o que bem entender sobre a minha vida. Nesse processo todo, temos uma dinâmica que a gente traz até pela própria filosofia de percepção de espelhos em algumas filosofias. A gente vai trazer também através do Jung a questão da projeção do masculino e do feminino, que a gente chama mais de ânima e ânimos. E eu estou trazendo para vocês de uma forma mais superficial esse conhecimento. Porque se você for estudar sobre ânima e ânimos, a gente vai perceber que ele não define como masculino e feminino. É uma energia no nosso inconsciente, no nosso pensamento que ele define. Por que eu estou trazendo toda essa narrativa para vocês? Para a gente fazer uma construção em conjunto e conseguir ter uma consciência onde cada um pode trazer o seu pensamento. Porque o mais interessante não é eu chegar com algo já concluído, algo finalizado. O mais interessante é abrirmos através de perguntas aqui, para que cada um possa trazer a sua visão através da sua experiência individual, o seu mundo, para que a gente possa pegar pedaços desse mundo e trazer uma completude. Dentro dessas experiências, um dos livros que eu gosto muito, e eu já li ele acho que umas 4, 5 vezes, é esse livro aqui,
É todo o filtro, né? Ó, Os Parceiros Invisíveis. Depois eu vou colocar ele no grupo também, a capa dele. Esse livro, em momentos de desespero, quando você está com a relação bem conflituosa, seja com a pessoa que você ama, seja com a pessoa que você está se relacionando naquele momento e não está sendo correspondido como deveria, ou naquela dor, naquela angústia de voltar a se relacionar e não consegue se relacionar bem, vai trazer uma clareza muito grande do porquê que as relações começam boas e do porquê que elas vão ficando ruins com o tempo. Ou do porquê que elas já começam de uma forma muito intensa e essa intensidade acaba indo para uma catástrofe. Mas para que isso aconteça nesse entendimento aqui, eu gostaria de trazer para vocês que todos os nossos movimentos, eles são projetados, eles são alterados através de um objeto. E esse objeto não precisa ser naturalmente humano. Então, eu consigo projetar, por exemplo, um desejo num carro, numa casa, numa joia, mas as nossas emoções mais primitivas de se relacionar, elas vão ser projetadas em outro humano. Quando eu falo projetar, é a mesma coisa de você pegar o seu conteúdo que você é e enxergar no outro. Só que você enxerga no outro sem saber que aquele conteúdo é seu. É uma projeção. Por exemplo, nossa, essa pessoa é muito engraçada. Estou projetando a minha alegria no comportamento daquela pessoa e ela me devolve através de uma animação, de uma alegria. Porque aquela mesma pessoa que é engraçada pode passar outra pessoa e olhar e falar assim: nossa, essa pessoa é ridícula, ela não tem nada de engraçado. Então quer dizer que a graça não é puramente daquela pessoa, e sim da troca da projeção. No relacionamento amoroso, por exemplo, quando existe a paixão, quando você está apaixonado pelo outro, está acontecendo uma projeção das suas expectativas, das suas feridas, das suas vontades, também dos seus recursos, dos seus dons, das suas habilidades, das suas facilidades, porque a projeção não necessariamente ela vai ser totalmente negativa. Tem a projeção que ela vai ser benéfica e tem a projeção que ela vai ser maléfica, no sentido de se relacionar. Mas na prática, toda projeção ela vai ter o intuito de integração. Essa integração vai ser a parte de trazer a sua identidade de volta. Dentro disso, que nós estamos falando até agora de projeção e integração, o que que eu ganho entendendo sobre projeção? Você ganha relacionamentos mais saudáveis a partir do momento que você entende o que você está projetando no outro. Por exemplo, projetar carência é perfeitamente natural acontecer. Projetar tristeza, rejeição, abandono. Nós temos facilidades como humanos, em boa parte, de projetar as nossas sombras. Porque as nossas sombras foram mal trabalhadas, foram mal desenvolvidas, foram mal elaboradas durante toda a nossa criação e desenvolvimento. Então, como ela não foi vista, como ela não foi olhada, como ela não foi acolhida, quando chega na fase adulta, eu preciso de algo para resolver isso. E para resolver isso, eu preciso de pessoas. E como a natureza ela é muito sábia, ela vai me trazer pessoas que vai me trazer todos esses questionamentos internos do porquê que eu não estou me sentindo bem, do porquê que eu não estou me relacionando bem. Feito isso, nós vamos ter um colapso nas relações amorosas, porque dentro desse processo todo, se eu não me relacionei bem com minha mãe, se eu não me relacionei bem com meu pai, se eu não me relacionei bem com os meus irmãos, porque sempre tinha interferência de outro, quando eu chego na fase adulta, eu vou me tornar um adulto disfuncional. Só que, como todos estão no modo disfuncional, isso é considerado a forma natural. Só que, quando você começa a buscar e a procurar, você começa a falar assim, não, tem algo errado aqui.
mas tem algo errado aqui que não está funcionando. Me venderam alegria, me venderam um bem-estar, me venderam uma série de coisas, e quando eu chego na parte de me relacionar, eu só estou tomando porrada, só estou tomando choque e só estou indo para o processo de tristeza. Tem alguma coisa errada aqui. E nesse questionário de que tem alguma coisa errada aqui, você começa a ir pela dor, pela busca do autoconhecimento. Porque não foi te ensinado desde novo ir atrás do autoconhecimento pelo amor. Então não quer dizer que a gente deve procurar autoconhecimento na dor. Quer dizer que a gente deve ensinar tanto o nosso corpo como as pessoas que o autoconhecimento ele pode vir antes da dor, ele pode vir pelo amor. Que a gente pode começar a trazer essa consciência de evitar projeções futuras de uma forma distorcida para que a gente possa ter uma relação saudável agora. Só que a projeção, ela não avisa, ela não avisa. Você tá assim, por exemplo, assim, no supermercado, a pessoa te falou uma coisa, aquela coisa te colocou no chão. Ela não veio antes de falar assim, ó, vai acontecer um acontecimento assim, sem assado, você vai ficar sem chão, sem lugar. Ou você criou tal expectativa sobre algo, você vai ficar sem lugar. Por que que eu tô trazendo isso? Só um minuto. Deixa eu beber deixa eu beber uma água aqui. Por que que eu tô trazendo isso? Porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Dentro de nós, existem os parceiros invisíveis. Que esse livro que eu mostrei para vocês um conjunto de pensamentos que ele trouxe sobre a visão de Jung nas relações. Então, vamos pensar, eu tenho um parceiro invisível. Eu tenho um parceiro invisível. Quando a gente fala assim, eu tenho um parceiro invisível, o primeiro pensamento que me veio ao ler isso, eu tô assim, tá, parceiro invisível para mim me lembra aquela parte da infância que você tem um amigo imaginário. E eu tô assim, ah, mas na minha infância não tive muito esse amigo imaginário, não. Não sei de onde que tiraram esse negócio de amigo imaginário, porque eu conversava sozinho tudo, brincava, mas não era numa fantasia de que tinha alguém. Mas da maior parte das pessoas pode sim ter existido esse amigo imaginário na sua infância para se relacionar bem, para brincar. Não quer dizer que isso é verdade ou que isso é mentira. Mas me veio como esse pensamento. Estou citando assim, então, desde a infância, nós temos um parceiro invisível, alguém que a gente conta. Na fase que a gente vai da puberdade, adolescência, chegar na fase adulta, nós contamos com a nossa intuição, com o nosso pensamento. Para alguns, a intuição vai ser muito forte, no sentido de usar ela para se guiar. Para outros, a razão vai ser sobressair, vai ser mais forte ainda. Mas, querendo ou não, nós usamos algo para nos guiar. Esse algo que nós usamos para nos guiar, ou ele vem através do sentir, ou ele vem através do pensar, certo? Se ele vem através dessas habilidades, algo está percebendo mais do que eu para ter uma autoridade sobre mim, para falar o que é certo e o que é errado e me dar um comando. Então, tem algo invisível dentro de mim que me faz tomar uma decisão. Esse algo invisível dentro de mim, ele é o meu parceiro invisível. Então, antes de me relacionar com qualquer pessoa, tem duas pessoas dentro de mim se relacionando. O meu eu, identidade, máscara que eu vendo para fora, e o meu eu interno. Até agora, tá dando para entender essa linha de raciocínio, gente, que a gente está trazendo? Tá sim. Não tá ficando bagunçado, não, né? Não, para mim não. Perfeito. Uhum. Então, esse parceiro invisível que a gente está falando, ele vai ter na mulher uma característica mais masculina, no sentido de poder, de razão, de lógica, de mandar, de ser o comandante. E no homem, ele vai ter uma característica mais
intuitiva, beleza, arte, criação, detalhe, delicadeza, preocupação em cuidar, certo? Isso seriam nossos recursos, porque imagina, se a mulher no seu dia a dia tem excesso de pensamento, tem muita coisa para fazer, muita coisa para lidar, se ela tem um parceiro invisível que sempre esteve com ela para, respira e escuta ele, e ele consegue acolher, ele consegue proteger, ele consegue silenciar as vozes que estão destruindo aquela mulher e consegue levantar a autoestima dela, ela consegue ser uma mulher saudável. E assim se relacionar com o outro sem brigar, sem acusar, sem diminuir ou sem achar que o outro deve fazer o que ela só simplesmente acha pelo seu próprio ego que deve ser feito e se torna uma mulher saudável, ok? Sim. Deixa eu só aceitar aqui o Elcio. Entrou e saiu. Dentro do homem, vamos lá. Se o homem tem essa parceira invisível dentro dele, que vai falar sobre delicadeza, sobre arte, sobre emoções, sobre sentir, sobre reflexões, e ele escuta essa voz, automaticamente ele vai entender todas as suas emoções, ele vai entender tudo o que está passando dentro de si, ele vai acalmar o seu coração, e ele vai conseguir colocar a razão de uma forma muito clara para fora, o fazer de uma forma muito clara para fora. Sem acusar a mulher como uma mulher enjoada, maluca, que só pede as coisas, que não serve para nada, que serve só para sexo. Ele vai sair desse lugar e aí ele vai entender o porquê que a mulher fez a mesa de jantar tão bem organizado, por que a mulher quer que a casa fique organizada, por que a mulher quer que os filhos sejam bem cuidados, por que a mulher precisa de um bem-estar material. Acho que o Elson está entrando aqui. Então, dentro desse processo que a gente está olhando, Elson, seja bem-vindo. Obrigado. Então, continuando aqui nesse processo, a gente está falando sobre os parceiros invisíveis, e a gente está falando muito sobre o Jung também, sobre ânima e ânimos. Não sei se você já teve acesso a esse conhecimento, já deu um pouco sobre. Estou trazendo uma versão mais clara e acessível para o pessoal ir elaborando e depois a gente ir se aprofundando. Que por mais que seja um conteúdo mais denso, tudo, é bom a gente trazer uma comunicação mais clara para a gente ficar mais próximo de estudar ele, certo? Dentro dessa construção de projeções entre o masculino e o feminino, de ânima e ânimos, de parceiros invisíveis, vamos pensar na nossa construção. Nós temos ali uma construção desse parceiro invisível desde a nossa infância. Quando chegamos na nossa fase adulta, nós vamos ter dificuldade de se relacionar porque a gente não soube se relacionar com os nossos parceiros invisíveis internos. Dentro disso tudo, vai ficar uma parte masculina que não sabe se comunicar com a parte feminina. Vão ser dois tipos de comunicação. Vão ser dois tipos de grupos separados, que todas as vezes que buscam se conectar, criam um choque, uma colisão e uma guerra. Porque é uma comunicação diferente. Tanto que se a gente for analisar, a gente pensa que o outro tem que pensar como nós mesmos, mas imagina um daltônico. Um daltônico, ele não enxerga as cores como nós enxergamos. Então, toda a percepção dele de filme, de cores, de lugares, é totalmente diferente. Totalmente diferente. O sentir dele fica diferente porque as cores dele é diferente. Agora, imagina dentro das relações. Se uma mulher tem toda uma construção mental de como o mundo deveria ser, e um homem tem uma construção de como o mundo deveria ser, quando esses mundos se encontram e há necessidade de conexão, há uma necessidade de destruição. Ou eu destruo o seu mundo, ou você destrói o meu mundo para a gente ter um mundo em conjunto. Só que isso fica
desequilibrado porque acontece o movimento inconsciente dentro da cabeça da gente, das nossas carências, das nossas necessidades básicas. E aí, dentro disso tudo, a gente pode trabalhar muito a questão paterna, materna, social, familiar, a nossa construção de onde a gente veio. Só que tem uma coisa que mexeu muito com o meu pensamento no encontro passado, que foi quando a gente chegou no termo de princeso. A gente foi desenvolvendo, 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 e a gente falou assim, nossa, existe princesos na atualidade, né? Existe princesos disfarçados no movimento. E eu até trouxe essa reflexão depois dos bastidores e fui estudar sobre, pode ser, por definição, a síndrome do Peter Pan, se a gente for trazer ela de forma mais clara, certo? Só que, para ficar uma coisa mais palpável e de uso prático, vamos pensar uma coisa. Na sociedade, o que foi supervalorizado? A mulher. A mulher foi colocada no centro das atenções, de beleza, de estética, de receber, de prazer, de beleza. Ela foi colocada nesse lugar de admiração, certo? Até então. Dentro disso tudo, se uma mulher preenchesse vários requisitos, como uma mulher que transou com poucos homens, uma mulher que sabe cuidar de uma casa, uma mulher que é bonita, uma mulher que é inteligente, mas não sobressai a inteligência do homem, ela é uma ideal parceira para aquele cara, até tempos atrás. Ela tinha que preencher vários requisitos. Ela pode trabalhar, mas um trabalho que não vai atrapalhar ela cuidar de casa. Então, ela tem todos uns pontos aí a serem preenchidos. Ok. Só que quando você olha, vamos olhar uma questão de festa. Mulher não paga e homem paga. O que acontece com a festa? Lota. Porque os homens vão interessados nas mulheres e as mulheres entraram de graça, então tem uma quantidade imensa de mulheres. Isso funcionava até 10, 15 anos atrás, já está tendo estudos que isso já não funciona mais como estratégia de marketing. Tipo, a mulher agora paga e o homem também agora paga. Então a mulher tem que entrar até 11 horas para poder não pagar. Então, se teve essa mudança, quer dizer que a procura mudou. Vamos olhar um pouquinho mais atrás. Tinha muita casa onde as mulheres poderiam se vender na cidade. Estou tentando trazer termos para o YouTube não barrar muito, tá? Mas aí, né, tecnologia é um alívio, que não pode falar o que a gente pensa. Mas pensando sobre isso, tinha muitas casas. Casas de entretenimento. Né? Casas de entretenimento. Dentro dessas casas de entretenimento, os homens procuravam e tinham a melhor qualidade, tinha a melhor recepção, eles recebiam afeto, cuidado, atenção, carinho, tudo que não tinha fora. Porque as mulheres de fora estavam sobre fúria. E é uma guerra, né? Pessoal, vai ficar uma música de fundo aí, que é a guerra que está acontecendo, tá? Dentro disso tudo, não dá, peraí só um minuto. Depois eu importo o vídeo aqui no YouTube. O Thiago tá parecendo eu gritando com meus filhos. Mas tem que ser no berço, senão não volto para configuração original. Mas voltando. Dentro desse processo todo, como tinha muitas casas que ofereciam esse acolhimento, esse aconchego, esse amor, os homens pagavam para ir para essas casas. Mas com a modernidade, com acesso fácil à tecnologia, aos encontros, as mulheres começaram a buscar uma liberdade no sentido, não, eu tenho desejo, eu quero transar, vou dar match com outra pessoa e vou transar e ninguém precisa pagar nada. Acabou. Isso
foi se acabando. Existe ainda? Existe, mas em sua minoria. Trago mesmo até como exemplo, por exemplo, eu moro numa cidade de 100 e poucos mil habitantes, é o interior. Tinha uma avenida que tinha 3, 4 casas seguidas, não existe nenhuma mais. Foi se diminuindo, até os lugares, pontos, tudo. Dentro disso tudo que foi diminuindo, o que que foi acontecendo com o homem? Tudo foi ficando mais fácil. O sexo ficou mais fácil, porque agora eu não tenho que pagar por ele. O sexo ficou mais fácil porque agora eu não tenho que conquistar ele. Então, o meu esforço diminuiu. Não tenho que gastar dinheiro, e quando eu não tenho que gastar dinheiro, eu não tenho que iludir ninguém, nem conquistar ninguém. Isso ficou bom demais para mim. Só que para a mulher entrou em colapso. Porque a mulher ela começou a ser desvalorizada em todos os sentidos. Desde o sentido para namorar, casar, até no sentido de pagar para se relacionar. Todas as categorias femininas foram retiradas. E aí o que sobrou para a mulher? Trabalhar. Só que trabalhar para a mulher é pesado até onde a gente consegue imaginar e sentir. No sentido assim, funções, né? Porque se a mulher fosse só trabalhar, seria legal. Mas a mulher tem que trabalhar e cuidar de casa. Então ela tem dois trabalhos aí. Ok. Não é o debate de que isso é leve ou pesado. A gente sabe que isso é pesado. Mas voltando para o lado, o que aconteceu com o homem nesse processo todo? Ele ficou super acomodado. E além de ficar acomodado, ele começou a perceber uma coisa. Peraí, as mulheres querem receber dinheiro, querem ser bem tratadas, querem casa, querem comida, não querem fazer esforço nenhum. E o homem tem que sair para trabalhar, prover, trazer o dinheiro e sustentar essa casa. Qual que é mais fácil? Pessoal, para vocês, qual que é mais fácil? Tem ali. Eu acho que a balança desequilibrou um pouquinho, ó, com a modernidade, né? Porque muitas vezes elas querem permanecer com os privilégios de antigamente, mas o empoderamento e a independência do agora. E aí fica desproporcional, né? Então eu quero todos os privilégios, mas nenhuma responsabilidade. Claro, eu estou generalizando aqui, né? Perfeito, perfeito. Eu acho Aline? que foi a busca pelo direito das mulheres se perdeu aí. A gente buscou nosso direito de votar, de ser reconhecida, de poder trabalhar, e aí a gente buscou tanto por esses direitos que algumas mulheres lutaram tanto e se perderam no caminho. E acabaram que os homens se acomodaram por conta disso. Ah, a mulher agora tem o direito dela, então também não vou buscar ter a responsabilidade de prover para essa mulher, para essa família. E acabou que dividiu a responsabilidade, mas aí acabou pesando mais pro lado da mulher. Eu, como mãe, pesou mais porque hoje eu tenho que trabalhar, sustentar a casa e ainda tenho cuidado de menino. E um homem não. Ele sempre teve a responsabilidade somente de prover e a mulher cuidar da casa. E hoje a mulher faz os dois papéis. Perfeito, perfeito. Mas é interessante que isso a gente está falando assim de uma geração passada que eu falo que está acontecendo agora, e de uma geração que está prestes a acontecer. A geração passada ainda tem o pensamento que o homem tem que prover na sua maior parte do tempo, independente se ele vai ter família ou não. A geração passada, e ela ainda está continuando um pouco, as mulheres ainda não pegam essa responsabilidade de criar seus filhos e ainda prover quando o homem está ausente ou quando recebe só aquela parcela da pensão para dar só uma ajuda de custo, que
nada mais é do que uma ajuda de custo, se a gente for olhar, né? Não é o que vai suprir necessidade. Mas dentro disso tudo, a próxima geração que está vindo agora, que está se tornando adulta, dos anos 2000 para cá, que logo vai ser a que vai comandar o nosso futuro. Como que você acha que elas estão? Como que você acha que os homens estão se comportando? Os homens de 18, de 20, de 21? Eu vejo que De muitos maneira muito deles... infantil, eu acho. De maneira infantil, porque muitas das vezes os pais de hoje, eles acham que é dar tudo para o filho e esquece das questões de responsabilidade. Então, às vezes você vê crianças hoje, tudo ela pode, mesmo que seja alguma coisa que está infringindo o direito de alguém, a criança pode, é meu filho, é meu filho. Então, assim, esquece de olhar a questão da responsabilidade. Então, estão ficando jovens mais irresponsáveis. Eu vejo isso. E Telson? É que muitos foram criados só pela mãe, daí não tem muita referência masculina, e aí são os princesos, né, que você comentou. É o cara que não lava uma louça, que não tem iniciativa, que não, né, que fica acomodado, que deixa a mulher tomar a frente, né, e não tem o protagonismo, né, que vem do arquétipo do guerreiro, que é o que se espera do homem, né, que proteja, que... Eu vi esses dias um vídeo que, né, veio um assaltante, tava um grupinho assim no banco, veio um assaltante, o cara empurrou a mulher pra frente, em cima do assaltante. O que ele deveria fazer? Ele se colocar na frente e ele proteger, né? Ele usou a mulher como escudo, então assim, tá se perdendo, assim, a gente tentou deixar o machismo e a opressão para trás e deixou tudo da masculinidade para trás, que é essa questão da proteção. Então, eu acho que o movimento que vai ter que ter agora como teve o resgate do feminino, do sagrado feminino, vai ter que ter um resgate do masculino também, né? A parte positiva do masculino, né? Porque senão a sociedade vai entrar em dissolução, né? Porque a taxa de natalidade vai cair cada vez mais, vai virar uma geração de homens covardes, e aí a gente vai ser governado por esse tipo de gente. Aí não rola. Perfeito, perfeito. Maravilha, Paulo. Tá mudo. Não dá para escutar, não. Tá mudo, Paulo? Mudou. Tá... Agora dá. Estão ouvindo? Não, tá muito distante, tá muito baixo. Ah, Agora sim, fala. Agora A gente vê. vou tentar falar agora. Vocês estão ouvindo agora bem? Sim. sim. Tá, nem sei como é que baixa essa mão aqui agora. Não sei como é que nem que eu levantei essa mão. Mas, ó, é o seguinte. Eu tenho meus sobrinhos e tenho uma galera, assim, que é dessa nova geração e que é muito fácil criticar eles, sabe? Porque parece que eles são fracos mesmo. E, às vezes eles Tá muito baixo. pedem ajuda, sabe? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: nós mesmos nutrimos uma geração fraca. Então, eu acho assim, ó, meus pais, eles me ensinaram algumas coisas. Uma das coisas que meu pai me ensinou é que a mulher não contribuía em nada no lar. Que era errado na geração dele. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que
a gente tem que ir corrigindo as coisas conforme o passar do tempo. A minha esposa hoje ajuda pra caramba em casa, ela é uma grande contribuidora, e eu sou muito orgulhoso por ter uma esposa que se vira, que consegue fazer tudo que na parte de negócios e tudo, ela é uma empresária. E até aprendo com ela. Então, assim, quebrar aquele conceito antigo de que a mulher só varre, limpa e varre louça e faz tudo tal, né? Não. Mas também quebrar esse conceito de que essa molecada de hoje vai ser uma bosta. Não é só isso também. Porque quando eu converso com a galera mais nova, principalmente meus sobrinhos, eles conhecem muito mais sobre eles do que eu conhecia na minha época, na mesma idade deles. Então eu acho que essa galera nova, eles se autoconhecem muito, coisa que eu não tinha isso, eu não achava nem que era importante. Bom, não vou falar muito porque acho que até o áudio tá ruim aqui, mas eu queria dizer o seguinte, que pegar o que tem de ruim do passado, apagar, pegar o que tem de bom do passado e tocar para frente, e entender que essa galera nova tem vantagens sobre nós também, tem desvantagens, mas também tem vantagens. Era isso. Obrigadão aí. Eu queria só pegar um pouco do ponto do Elson. Eu acredito também que hoje a sociedade impõe muito que ser homem em algumas posições é ser machista. Então acaba invalidando os homens de serem homens, de ter o espaço dele. Eu acho que hoje a sociedade, assim, a mulher, sim, tem que ser empoderada, tem que fazer o corre dela hoje, porque ela tem essa obrigação de também prover, porque agora ela está sozinha, porque os homens agora não têm mais essa responsabilidade. E até mesmo porque eles também não podem ter essa responsabilidade, porque tudo que ele vai assumir é uma questão de ser machista. Eu acho que não é bem assim, né? Tudo hoje, eu tenho 2 filhos homens, e eu tenho medo dessa sociedade hoje, porque se ele olhar ou se ele tomar algum tipo de atitude que não seja aquilo que a pessoa está pensando, ele vai ser acusado de alguma coisa que não era aquilo, que não era intencional. Então, acho que hoje a sociedade botou muito essa questão de guerra de gêneros, né? Hoje a gente está tendo muito, em escolas também, está tendo educação de que o homem é ruim. E não, o homem não é ruim. Eu acho que se você ser homem não é ser machista. Você ser homem é ter seu espaço. E a mulher também, hoje ela ser mulher, ela tem o espaço dela. E cada um tem seu espaço sem ter essa guerra. E eu acho que hoje está tendo muito essa guerra de gênero. E acaba que os homens estão se tornando princesos por conta disso. Ah, será que eu posso fazer isso ou não? Será que eu vou ser julgado por isso? Perfeito, pessoal. Porque, assim, essa questão de se tornar princesa, porque o cérebro ele sempre vai buscar o que tem mais recurso e o que é mais fácil. Isso é da natureza do nosso cérebro buscar um lugar que vai ter mais conforto. Então, se eu vou para um lugar de passividade, no sentido de não estar ativo na vida, de não ser o protagonista da vida, eu ganho muito mais que esse lugar que a mulher estava no passado, de submissão, de não fazer, de não atuar, de não ter direito. E aí ela ganhava muito mais porque ela não tinha como fazer, então alguém tinha que dar. Só que de repente a mulher percebeu que, não, eu preciso também estar mais ativa na sociedade, no sentido de falar sobre as minhas escolhas, sobre as pessoas que vão me representar, sobre como a sociedade deve seguir. Só que
por ter reprimido isso durante muitos séculos, muito tempo durante a sociedade, quando a mulher colocou isso em prática, veio de uma forma muito agressiva, muito forte. Essa força que a mulher utilizou foi para romper essa estrutura. Rompeu a estrutura, ao invés de parar ali, ela continuou. Ela deu seguimento em romper a estrutura. Porque todo o poder estava sobre as mãos dessa mulher, no sentido assim, se a gente olha hoje a porcentagem de mães que estão solteiras, cuidando dos seus filhos, é enorme, é gigantesca. É mais do que as mães que têm um pai do lado cuidando dos seus filhos. Então, está totalmente desequilibrado. Então, o poder de criação fica sempre na mão da mulher, e de educação também. Só que se eu pego essa mulher e olho o histórico dela, ela também teve ausência paterna, então ela também não teve uma referência paterna legal. Então ela não consegue, de forma saudável, discernir como ser mãe e pai ao mesmo tempo no sentido de educação. Então, essa geração nova, ela começa a se questionar bastante, ter bastante entendimento sobre si, pela falta da questão materna e pela falta da questão paterna. Só que a gente entra num processo de um abismo, que é a questão, se eu não posso me espelhar nos antepassados, eu não posso me espelhar nos adultos de hoje, eu tenho que buscar uma fonte para ter essa referência. Quando eu não posso me espelhar nos antepassados, automaticamente o meu poder de honrar esses antepassados, ele é cortado também. Então a hierarquia ela começa a se destruir, entrar em ruína, aonde eu não posso ter uma segurança. Porque se eu não posso cobrar da minha mãe uma posição masculina porque minha mãe é uma mulher, mas quando eu vou cobrar da minha mãe uma posição feminina, mas esse feminino está ferido, eu estou sozinho nesse jogo. Só que nem todos vão ter a capacidade de ir atrás de uma fonte segura para ter isso como referência. E aí, o que, que a gente faz? A gente vai buscar essa referência na sociedade. Quando eu chego na sociedade, está pior do que dentro de casa. E logo aquela criança que não teve aquela construção, aquela configuração psíquica bem formada, vai para a puberdade, adolescência, ela começa a se relacionar com outras pessoas que têm o mesmo estilo de sombra, o mesmo estilo de dor. Então começa uma multiplicação de dor e de ferida. E aí, como tudo é mais fácil, como tudo é mais raso, o amor fica líquido, as relações ficam curtas e passageiras, e o ser humano fica fragmentado. Então, qual que é o efeito colateral sobre isso? O índice de uso de substâncias está aumentando, o índice de vícios em pornografia está aumentando, o índice de uso de videogame está aumentando, e o índice de rede social está aumentando. Então, todos os efeitos de dopamina barata, de acesso fácil, de resposta rápida, está aumentando. Só que na vida, um relacionamento vai durar anos para ser construído, uma casa vai levar anos para ser construída, um filho vai levar anos para se completar a educação, mas ao mesmo tempo tem toda uma geração que nós já estamos inseridos nela, que tudo é muito rápido. O acesso à comida é rápido. O acesso a qualquer informação é rápido. O acesso ao prazer é rápido. Então, nada é conquistado. Se nada é conquistado, e uma das bases do masculino é conquistar, essa base foi corrompida. Então, logo aquele homem, seja hétero, gay, trans, não interessa qual vai ser ali a sua orientação ou o seu gênero, ele não vai ter o poder de conquista. E aquela mulher também vai entrar no mesmo embalo. Ela não vai ter o poder de conquista, no sentido de, olha, eu vou usar toda a minha beleza como arma de sedução para ser conquistada. Não, eu não preciso usar minha beleza como arma de sedução para ser conquistada. Foda-se, é só eu trocar uma mensagem numa rede social se eu quiser transar. Acabou. Acabou o charme feminino e acabou o galanteador masculino. Dentro disso tudo, até a beleza ficou acessível.
rápida, no sentido de estética. Se você tem recurso financeiro, você consegue ficar bonito de uma forma mais rápida, porque você consegue fazer todo um procedimento cirúrgico ali, ok. Mas olhando dentro disso tudo, as minhas emoções conseguem acompanhar essa rapidez? O coração quebrado consegue acompanhar essa rapidez? O meu cérebro consegue registrar tantas pessoas que eu me relacionei de forma rasa e nenhuma foi profunda, e quando eu queria que uma fosse profunda, aquela pessoa estava indisponível naquele momento? Então a gente está criando uma série de indisponibilidade, porque tudo pode me distrair. Uma das coisas que mais incomoda, por exemplo, assim, se você estiver conversando com uma pessoa que você está conhecendo, e o celular dela chamar mais atenção que você. Isso é bizarro. Tipo, o celular tem mais importância e valor do que aquela pessoa do lado. Então, o homem não está totalmente presente ali para admirar aquela mulher, e aquela mulher também admirar aquele homem que tem toda a troca. Dentro disso tudo, o que é mais fácil para o homem? Entender. Se a mulher quer tanto um homem, se a mulher quer tanto esse objeto, eu não preciso fazer nada, que a mulher vai fazer tudo para conquistar esse objeto. Dentro disso tudo, o homem assume uma função passiva na sociedade. Porque a mulher quer isso demais. Só que já que a mulher quer isso demais e a mulher consegue prover e consegue cuidar da casa, eu só preciso ser o homem que vai dar prazer. E aí a mulher está fodida nisso tudo. Só que ao mesmo tempo o homem também tá, porque ele vai se sentir descartado. A única coisa que ele vai precisar cuidar é da estética, e nisso mais ele está precisando cuidar. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: nós estamos entrando em colapso nas relações, no sentido de elas não serem profundas. Ok. Só que a gente pensa que isso vai acontecer, só que isso já acontece. Quem está num relacionamento estável de anos pensa o tempo todo em sair, e quem não está tem medo de construir. Então, esse processo todo das nossas projeções nos leva a uma sociedade que está totalmente ansiosa, carente, precisando de cuidado, mas principalmente precisando desenvolver conexão e entendendo que através da conexão vai vir dor. Você vai conectar, né? Você vai plugar. Feito isso, nasce o princeso, né? Que é o que a gente vai abordar depois nos próximos encontros. De como a mulher consegue projetar no homem as suas feridas emocionais e alimentar esse homem nesse lugar de princeso, e como que é benéfico para o homem no sentido de benefício estar no lugar desse princeso. Hoje eu quis abrir esse processo aqui para a gente começar essa reflexão, para nos próximos encontros a gente dar continuidade. Porque como são camadas e são processos, não dá para a gente elaborar tudo de uma vez só nesse tempo, que já vai dar 16h30. A gente tem que cumprir o horário, né? E é isso, pessoal. Alguém quer trazer algum ponto de vista, alguma conclusão do que a gente começou a abrir aqui hoje? Começou a dar início? Eu acho que é bem importante essa discussão, e eu acho legal a coragem que você teve de trazer um tema que é delicado de trabalhar. E eu acredito muito na lei do equilíbrio, né? Se a gente for pegar em várias tradições aí, né? Aqui vou dar o exemplo do hermetismo, ele fala sobre as leis básicas do universo, né? Então, tem a lei do gênero, tem a lei da causa e efeito, e a lei das polaridades, que daí essa questão do masculino e do feminino, né? Claro, obviamente, cada um tem o masculino e o feminino dentro de si, né? Mas cada um pertence aí a esse gênero, e isso faz parte da personalidade, como você atua no mundo e como você percebe o mundo também, né? Então, quando a gente vive numa sociedade, num grupo que consegue
dá condições para que a gente desenvolva isso de forma saudável, a coisa flui naturalmente. Obviamente, quando tem muita opressão de um lado, como houve na Idade Média, nos tempos antigos, aí até não muito tempo atrás, é natural essa reação mais violenta que teve, né, da luta pelos direitos e tal, e de tipo, não precisamos mais de homem para nada, e não sei o que. Então, essa reação, ela é natural, né, porque ela é proporcional à força da opressão que estava acontecendo. E aí acaba estourando para fora. Aí agora a gente está entrando no movimento de fazer o quê? Beleza, também não é tão assim, vamos equilibrar. Então, essa questão do equilíbrio, ela acaba sendo uma lei universal também, né? Então, eu acredito que a gente vai chegar, está chegando, e eu acho muito importante esse diálogo, esse debate que você trouxe, junto com o teu conhecimento, né, com aquilo que você é expert, né? Então, é bem interessante isso. Perfeito, agradeço, faz total sentido. Que você falou, sai dos extremos, né? A humanidade sempre joga nos extremos, né? 880, 880, e a gente nunca sai dessa guerra, porque ninguém quer ir pro meio, né? O meio mulher, vem cá, homem, vem cá, vamos conversar, o que você gosta, o que você não gosta, o que a gente pode fazer aqui, vamos fazer um contrato bem feito e vamos tentar implementar isso aqui de uma forma que tenha longevidade, que tenha frutos aí, né? Tipo, você gosta de trabalhar? Gosto, eu também gosto, legal, mas como que ficaria menos pesado para você trabalhar e cuidar dos filhos? Se trabalhar 2 horas por dia e o restante eu cuidar da casa, para mim eu me sinto realizada. E quando os filhos crescerem, eu voltar a ter mais tempo para trabalhar. Ok. Homem, você gosta de cuidar da casa? Eu gosto de cozinhar. Ok, então você cozinha e eu faço outras coisas. Sabe, coisas básicas, assim, que às vezes a pessoa gosta muito, mas por querer assumir uma posição, não poder executar, e aí o outro castrar, e o outro proibir, o outro mandar, e aí você fica olhando assim, uma guerra de ego e uma guerra de como deveria ser, mas nunca um lugar de temos um problema aqui no meio, estamos nele, mas em volta desse problema existe uma série de coisas que está sugando a nossa vitalidade, sugando o nosso poder, sugando a nossa juventude, e naturalmente, se está sugando a nossa juventude, vai sugar os que estão ficando mais velhos, porque a gente vai perdendo vitalidade, vai perdendo poder de tudo, tanto que daqui a alguns anos vai ter um colapso no sentido de herança, gente, pensa, tudo que as pessoas mais velhas que levavam a vida de uma forma mais concreta conseguiram, vai passar para uma série de pessoas jovens. Se essas pessoas jovens não conseguem ter nenhuma atenção plena e não conseguem nem ter foco, esse dinheiro vai entrar em ruína, vai virar uma bagunça, vai ter outra crise financeira aí, mais uma das que a gente já tem, por falta de discernimento. Tanto que as experiências que eu tive, por exemplo, assim, só para concluir e fechar aqui, com um amigo meu, ele tem 21 anos. A gente foi jantar junto, ele pegou o celular e foi mexer no celular. Eu falei assim, a gente tá jantando. Não, eu preciso ver, senão eu não consigo comer. Eu falei assim, então você não tá comendo. Você tá só engolindo, né? Tira esse celular aí. Aí tirou o celular. Mas aí quando você observa a pessoa sem o celular e comendo pela primeira vez, é angustiante. Porque você vê o viciado fazendo força para comer rápido para voltar para o celular. E aí, depois disso, eu me pego no meu próprio movimento fazendo a mesma coisa. Opa, eu precisei de um espelhamento para entender que eu fazia isso de forma inconsciente. Então, celular de um lado, comida de outro. Para eu sentir o sabor da comida e diferenciar uma coisa da outra. Mas, enfim, concluindo, mais alguém quer fazer? Mas às vezes é fácil você enxergar do outro e não enxergar em si mesmo. Às vezes é fácil, não é fácil demais. Porque assim, você vê que o outro está fazendo errado, está agindo errado, mas você às vezes age muito mais errado, mas você não consegue enxergar. É por isso que é legal o que eu trouxe de projeção, Kátia, depois de estudar. Porque quando você começa, tipo assim, deixa eu olhar o que o outro está fazendo. Se você para um pouquinho, eu faço a mesma coisa, faço, que nem você falou, faz pior.
Aí você vai se corrigindo, para depois ser um espelho para o outro se corrigir. Porque na hora que ele jogar aquela projeção de vamos fazer merda, o seu campo já vai estar tranquilo. Você vai assim, não, vamos fazer o correto, vamos desenvolver essa musculatura. Vai ser doloroso a gente fazer essa caminhada, porque a gente ficou muito tempo fazendo merda. Então o outro fica o tempo todo se espelhando e admirando. Por exemplo, assim, querendo ou não, todas as vezes que alguém encontra uma pessoa que é provedora, que ela traz segurança para a família, que ela está construindo uma família, ela é aceita pela sociedade. Não que isso deveria ser parâmetro para ser aceito ou não, mas de forma inconsciente ela é aceita. Tanto que a gente vê trago várias vezes na política, né? Se o cara for cristão, tiver filhos, tiver uma família, naturalmente a sua chance de ganho, a sua porcentagem de votos é maior. Porque ele tem todo um arquétipo de provedor, um arquétipo de uma pessoa que vai trazer segurança. Ele pode ser a pior pessoa do mundo, gente, nos bastidores. Mas ele traz de forma inconsciente dos nossos antepassados um modelo de família tradicional. E o que eu estou querendo trazer como debate é, independente se você tem uma família tradicional ou não, independente do seu gênero, independente da sua sexualidade, qual que é a sua força? E como que você assume essa força sem reprimir o outro? E pelo contrário, né? Como que você assume a sua força, falando assim, ó, essa cadeira aqui é minha, eu vou sentar, vaza fora e vai procurar a sua cadeira. Você está fora da cadeira também. Entende? Não vem me oprimir, não vem abusar, ou não vem querer bagunçar esse lugar que eu estou organizando aqui. Tem uma hierarquia aqui, tem um funcionamento aqui. Mas é isso. Mais alguém? Aline, Paulo, para a gente concluir? Ou está todo mundo tranquilo? Só voltando um pouquinho sobre questão de estar criando uma sociedade fraca, assim, entre aspas, será que hoje, as crianças de hoje, será capaz de cuidar de nós amanhã? Será que estão criando as crianças de hoje para essa funcionalidade? Porque eu fico pensando, nós como adultos, pais e mães, a gente pensa numa velhice, mas assim, que alguém cuide da gente ali, porque a gente cuidou dos nossos filhos. Será que nossos filhos, da forma que nós estamos criando hoje, vai cuidar de nós amanhã? Dessa nova criação? Não, não, isso vai ser um outro problema que a gente vai enfrentar. Vai ter muito mais asilo e casas de recuperação do que a gente imagina, porque o novo pensamento. Primeiro, a gente já está se desprendendo desse pensamento que a gente nasceu para cuidar dos nossos pais, já é uma leva que está vindo. A própria terapia traz isso em si, mas só que ao mesmo tempo o que falta é, tá, se eu não vou ficar responsável em cuidar dos meus pais, e aí qual que é a minha responsabilidade? Prosperar bastante para caso os meus familiares, os meus pais precisem de recurso financeiro para manter essas instituições, tenham esse recurso. Só que aí que fica, a geração atual está dando tudo de si para ver se a geração futura consiga prosperar. Aí a geração futura não tem mais garra de ir atrás de prosperar, porque está recebendo tudo da geração passada. Vai chegar num colapso da gente ter que depender de instituições gratuitas, que não vão conseguir cuidar de todos, e vai ter um abandono muito grande de idosos. Isso já tem estudos sendo elaborados. Então, assim, vai chegar uma hora que vai ter velho demais e ninguém querendo cuidar de velho. Então, assim, a gente pensa... Até porque ninguém está querendo ter filhos mais, né? Uma família hoje tem um filho. Né? A minha mãe teve 11 irmãos, ela já teve 5 filhos só, eu não tive nenhum. Então você vai vendo que vão só diminuindo, né? A minha família também não tem nenhum recém-nascido, não tem nenhum bebê. E olha que tem um monte de primo, mas ninguém tá querendo ter filho. Então, assim, aí já tem aquela questão. Se eu já não tenho filho, aí eu já tenho que começar a pensar na minha aposentadoria.
E aí, onde a gente vive num país que tem muita crise financeira, é muito complicado, porque por mais que eu consiga criar ali todo um recurso financeiro para minha aposentadoria, para onde eu vou? Qual o melhor lugar? Onde eu vou investir essa velhice? É seguro? Então, assim, Sem tem muitas contar que até coisas. que ponto você pode ser responsável pelo seu recurso. Você pode ter o recurso e amanhã você não ter direito Direito a de... optar por aquilo que você quer. Tem tudo isso também. Perfeito. É aquela questão, a gente está olhando agora os princesas, mas na verdade a gente acaba indo lá pro onde termina, né, a história do Princesa, né? Qual que é o final dele? Por isso que eu decidi abrir esse debate todo, porque ele é um processo profundo da gente olhar, até mesmo para a gente chegar no processo de como que a gente vai resolver isso e curar isso internamente, para a gente parar de projetar isso no outro e de criar isso, de alimentar isso, no sentido de inconsciente coletivo, no sentido de comportamento, no sentido de aceitar que está tudo bem, ok? Então, para concluir, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Gostaria de dizer que quem assistiu até o final, se inscreva no canal, compartilhe, traga mais amigos para o Movimento Alckmin, que o link vai estar na descrição abaixo. Esse aqui é só o início do debate que a gente está falando sobre os princesos. E quando eu falo os princesos, as princesas não estão excluídas, porque elas também têm grande parcela aí, príncipe e princesa, né, se a gente for usar o termo correto, né? E agradeço a cada um e até o próximo vídeo. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Uma Até a boa próxima. tarde, gente. Obrigada. Boa tarde. Gente. Tchau, Tchau. tchau, gente. Obrigada, viu, Thiago, por ontem. Eu que agradeço, Kátia. Joia, obrigada.